Fala, Rayane, tudo bom? Acabei de corrigir sua redação, tá? Ela tá aqui aberta aqui na frente do meu computador. E ao invés de te mandar um texto falando aqui sobre o que você errou, te mandar um áudio, eu achei melhor te mandar esse vídeo aqui que fica melhor para você entender onde que você pode melhorar na sua redação. Eu vi que você escreve muito bem, uma redação que teve pouquíssimos erros de gramática, porém, eu vi que você tem uma necessidade de fazer um curso de redação para o Enem. A sua redação, caso não fosse para o Enem, fosse uma redação para qualquer outra coisa, seria uma redação muito bem feita. Só que para o Enem tem alguns pontos que você precisa melhorar. Eu não sei se você já fez algum curso de redação ou algum curso de português. Eu acredito que curso de português você não precisa fazer. Você escreve muito bem, igual já falei. Inclusive, eu vi aqui que você teve só 3 erros em relação à gramática, que foi um erro de acentuação, e 2 erros de pontuação, que foi uma vírgula e um ponto, que você deveria ter colocado e não colocou. Então, assim, você escreve muito bem. Só que a gente precisa alinhar algumas coisas aqui relacionadas à redação, tá? A criação da redação para o Enem. E aí, eu te mandei a sua redação, onde eu coloquei algumas marcações aqui. Não são todas, porque algumas correções não tem como você fazer uma marcação no texto, que é uma coisa mais subjetiva e é uma coisa que você deveria ter colocado e acabou não colocando, então não tem como marcar no texto. Então, em vez de ir falando de cada um dos parágrafos do seu texto, eu preferi falar por competências. Eu até anotei aqui, já tudo salvo por competências, por cada uma das 5 competências do Enem, já com a sua pontuação, então já vou te falando onde foi o erro, qual foi a sua pontuação e o que você pode melhorar. Por exemplo, aqui na competência 1, que é sobre gramática, né? Na redação do Enem. Igual eu te falei, você teve só 3 erros de gramática. Isso cara, é muito bom. A maioria dos alunos tem muitos erros em gramática por não saber escrever ou por ter algum problema de concordância. Enfim, você só teve 3 erros. Foi um erro de acentuação, igual eu te falei. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui por cada um desses erros. Esse primeiro erro foi no primeiro parágrafo que está aí de vermelho, que é esse vem, que você colocou com um acento aí, e ele está remetendo à educação inclusiva. Então ele não deveria ter esse acento, ele não deveria estar flexionado, não deveria estar no plural, porque está falando só da educação inclusiva no Brasil. Então não deveria ter esse acento. E 2 erros de pontuação. Um foi uma vírgula, é o que tiver de vermelho no seu texto, tá? Um foi uma vírgula que não deveria ter, e o outro eu acredito que era um ponto que deveria ter e não tinha. Enfim, 3 erros só. Só que isso já é suficiente para tirar 20 pontos dessa competência. Lembrando que cada uma das 5 competências, caso você nunca tenha feito um curso de redação, não saiba, o Enem, a redação do Enem ela tem 5 competências e cada uma dessas competências vale 200 pontos. Então, à medida que o candidato vai errando, a gente vai tirando esses pontos do candidato. Na competência 1, você tirou 180 pontos. Na competência 2, eu vi que teve aqui uma inadequação textual. O que é isso? O texto ele é dissertativo argumentativo de forma que você deve escrever de forma objetiva, ou seja, ele não aceita a utilização da primeira pessoa. O texto ele precisa ser impessoal, tá? Sempre escreve ele na terceira pessoa. E lá no finalzinho da sua redação, já no final do último parágrafo você colocou: com a integralização de todos no ensino, poderemos afirmar. Tá? Você não poderia ter utilizado esse poderemos. Você poderia ter colocado pode-se afirmar que haverá o desfecho. Enfim, teve essa inadequação textual que tirou mais 20 pontos do seu texto. Então, 20 pontos dessa competência. Então, na competência 2, você também tirou 180 pontos, tá? Na competência 3, eu vi aqui que teve... mais relacionado à construção do texto e à tese. Então, no primeiro parágrafo, eu vi que você já teve um problema para começar o seu texto, que você poderia ter utilizado de uma forma melhor e você não utilizou. Como? Deixa eu pegar aqui as anotações. Sim, você colocou bem aqui no primeiro parágrafo, na hora que você começou, observando o cenário atual do Brasil. Eu não pude considerar isso como uma contextualização, tá? Quando a gente fala em contextualizar, a gente está falando em pegar algo que está fora dos textos motivadores, que está fora ali do seu caderno de redação, algo que está no mundo exterior, e trazer para dentro do texto. Só que quando você fala o cenário atual, você tem que descrever sobre o que você está falando do cenário atual. Então, eu até coloquei uma observação aqui de como você poderia ter feito essa contextualização.
que aí você poderia ter utilizado algo relacionado ao Brasil, por exemplo, lá da época do Brasil colônia. Você poderia ter colocado bem assim, ó, já no começo do seu texto, no começo do primeiro parágrafo. Desde o Brasil colônia, a educação inclusiva passa por... Desde o Brasil colônia, a educação... Desde o Brasil colônia, a educação inclusiva passa por adversidades, como a ausência de escolas para escravos ou crianças de baixa renda. Que aí, no caso, eu estou remetendo, estou trazendo algo que era lá do passado, algo que está de fora dos textos motivadores, e estou colocando dentro da nossa redação, relacionando com o tema que está sendo cobrado ali. Beleza? Então você deveria ter feito algo mais ou menos assim. Ou você poderia até ter falado do cenário atual, mas você poderia ter dado um exemplo do que acontece no cenário atual e depois relacionar com o tema. E, além disso, eu senti falta também. Na verdade, não é que foi uma falta. Na verdade, você meio que embolou as coisas e você meio que misturou a tese com a apresentação das problemáticas. Então, você se lembra de uma coisa. Toda vez que você for fazer a sua tese, você pensa qual é a sua opinião sobre aquele assunto, tá? Então, você vai começar o primeiro parágrafo, você vai colocar a contextualização, que é você trazer algo de fora, que aí você vai poder utilizar uma série, um filme, um fato histórico, igual eu te mostrei aqui. E depois disso você vai relacionar ele com o tema e você vai colocar a sua tese. Ou seja, qual é a sua opinião, por exemplo, aqui no caso dessa redação que foi sobre os desafios da educação inclusiva, qual é a sua opinião sobre esses desafios ou qual é a sua opinião sobre a educação inclusiva? Você é contra, você é a favor, você acha que deveria ter, você acha que não deveria ter educação inclusiva? O que você acha sobre esse tema? E depois disso você apresenta quais são as problemáticas, ou seja, o que você acha que torna que cria esse problema da educação inclusiva. E aí você divide isso em dois tópicos. Eu vi que você fez isso aqui, você colocou que o Estado e a equipe pedagógica, tanto é que você colocou assim, nesse cenário, o Estado e a equipe pedagógica possuem uma significativa atuação na resolução desse problema. Ou seja, como se o Estado e a equipe pedagógica fossem os problemas, ou fossem as causas, ou fossem as soluções para esse problema da educação inclusiva no Brasil. Então isso não ficou muito claro o que você quis dizer com isso. Se era a causa, se era o problema ou se era a solução. Então, depois que você apresentar a tese, que você colocar o seu ponto de vista, você coloca duas problemáticas. Você afirma que tal coisa é o problema da educação inclusiva e tal coisa também é o problema ou também é a causa relacionada à educação inclusiva no Brasil. Beleza? Deixa isso claro para o corretor. Então, como você teve todos esses problemas relacionados e tudo isso no primeiro parágrafo, você tirou 120 pontos na competência 3, tá? A competência 4, ela fala, a gente tem que colocar operadores argumentativos na nossa redação. O que é isso? É interligar, é utilizar conectivos. Eu vi que dentro de cada um dos parágrafos, você utilizou, por exemplo, no primeiro parágrafo, você colocou: o Brasil vem apresentando adversidades, ponto, neste cenário, ou seja, você já está relacionando esse segundo período com o primeiro, beleza, você utilizou um conectivo. No segundo parágrafo, eu vi que você falou da Constituição Federal, a educação é um direito de todos, ponto. Além da Constituição Federal de 88, além da CF 88, ou seja, esse além já está funcionando também como uma forma de conectar esse segundo período com o primeiro período desse segundo parágrafo. Só que você não utilizou isso entre os parágrafos, ou seja, quando você começa os parágrafos, você não está utilizando. E os operadores argumentativos, você precisa colocar pelo menos 2 entre os parágrafos e pelo menos um intraparágrafos, dentro dos parágrafos. Então, se você tivesse feito o contrário do que você fez, você teria tirado 200 pontos tranquilamente. Só que você só utilizou um operador argumentativo entre os parágrafos, que foi quando você chegou na sua conclusão, lá no final, no último parágrafo, que você colocou o portanto. Aí esse portanto, como ele está remetendo ao parágrafo anterior, ele serve como um operador argumentativo. Só que você deveria ter utilizado pelo menos 2 e você utilizou só esse. Então, na competência 4, você tirou 180 pontos, porque ficou faltando um operador argumentativo, tá? E na competência 5, que é a nossa última competência, eu tive que te dar 80 pontos nele. Dos 200, você tirou só 80. Porque a gente tem que utilizar 5 agentes na nossa proposta de intervenção, né?
e você utilizou, você também deu meio que uma enrolada nesse último parágrafo, e ficou faltando você utilizar o agente, que é quem vai fazer, quem vai desenvolver essa sua proposta de intervenção. Você vem falar aqui no último parágrafo, portanto, há necessidade de investimento na capacitação de profissionais, bem como... Cadê? Bem como fornecer subsídios para os materiais necessários, não somente no estrutural, mas também em materiais que auxiliem na didática. Você colocou tudo isso, mas não colocou quem deve fazer isso. Porque você poderia ter colocado que seria o Estado, ou seria uma ONG, ou seria uma empresa privada, mas você não colocou quem, que é o agente. E aqui a gente dá 40 pontos para cada um desses agentes da proposta de intervenção. E você só utilizou 2 agentes. Você não utilizou aqui nem o próprio agente, que é quem vai fazer isso. Você também não utilizou como isso vai ser feito, que é o modo e o meio. E você também não detalhou esse processo de criação e de onde que viria esse dinheiro. Então você deveria ter detalhado. Cara, no máximo é isso. Eu não somei sua nota aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Não, já tá salvo aqui direto no aplicativo. Sua nota então deu 740 pontos, tá? Esses são os pontos que você... os tópicos que você precisa melhorar, tá? Você escreve muito bem, você não precisa se preocupar muito com questão de língua portuguesa, porque se você tirar, se você conseguir melhorar esses outros tópicos, essas outras competências, então na competência 1, por mais que você tenha ali 2, 3 erros, às vezes o examinador ele nem considera isso como erro. Se ele vê que o restante do seu texto está perfeito, você consegue tirar uma nota 1000, cara, muito tranquilo aqui. Então você precisa ajustar algumas coisas, são bem pontuais mesmo. Você conseguiu tirar 3 notas 180, 3 competências você tirou 180, isso é muito bom, o máximo é 200. Só na competência 3 que você tirou 120 e na competência 5 você foi bem ruim mesmo, em relação à proposta de intervenção, que você poderia ter tirado uma nota melhor e você tirou 80. Mas assim, são coisas muito pontuais que dá para você resolver tranquilamente, caso você for fazer o Enem esse ano. Você tem muito tempo para estudar, você consegue tirar de letra, beleza? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi para te ajudar mesmo. Eu espero que você tenha conseguido entender tudo isso. Se você não entendeu, eu também tenho uma mentoria, tá? Eu posso disponibilizar o curso de mentoria aqui com o manual de redação 1K, que é o meu manual. E aí fica a seu critério, se você acha que precisa utilizar um livro para aprender melhor e tal. E mais mentorias também. Isso aqui foi só uma amostra gratuita mesmo, eu espero que você tenha gostado e que você consiga melhorar essa sua nota aqui. Deu 740, não é uma nota muito ruim, tá? É uma nota relativamente boa, muito acima do que muitos estudantes conseguem tirar, mas eu acredito que você consiga tirar uma nota acima de 900 tranquilamente, tá? Só pela forma que você escreve aqui, dá pra você tirar acima de 900, beleza? Valeu, e aí qualquer coisa me manda mensagem aí, tá bom? Falou, tchau!